Você já parou para pensar? Quem realmente falou com Moisés no meio da sarça ardente? Aquela cena descrita em Êxodo capítulo 3, versículo 2, é uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. Quando Deus revela seu plano e chama Moisés para liderar a libertação do povo, qual é a reação dele? Em Êxodo capítulo 3, versículo 11, ele pergunta: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés se vê pequeno, incapaz, indigno, e sabe de uma coisa? Deus não o repreende por isso. Pelo contrário, essa humildade, esse senso de incapacidade, é exatamente o que Deus procura em alguém que deseja servi-lo. A Bíblia inteira está recheada de exemplos assim. Davi era um simples pastor de ovelhas. Gideão se via como o menor da sua família. Jeremias se achava jovem demais. E Paulo reconhecia suas fraquezas. Mas Deus escolheu exatamente esses, porque a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, como está escrito em 2ª Carta aos Coríntios capítulo 12. Versículo 9. Quando o ser humano se vê indigno, o poder de Deus se manifesta de forma ainda mais grandiosa. Imagine o cenário: um simples pastor, isolado no deserto, cuidando do rebanho, quando de repente, ele vê uma sarça que arde em chamas. Ele chama os que reconhecem que, sem ele, nada podem fazer. Um convite à confiança, à humildade e ao serviço. Deus ainda vê o sofrimento no mundo. Ele ainda ouve o clamor dos aflitos. E ele continua agindo. E, muitas vezes, ele age através de pessoas como você e eu. O que ele espera? Um coração humilde, dependente, disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, como está em Isaías capítulo 6, versículo 8. Então, diante desse chamado, qual será a sua resposta? Moisés aprendeu isso ali, diante da sarça ardente. E nós também precisamos aprender. Você talvez se sinta incapaz de realizar a missão que Deus tem para a sua vida. Talvez, assim como Moisés, você pense: quem sou eu? Mas o segredo não está em quem você é, e sim em quem está com você. Deus disse claramente a Moisés: eu estarei com você. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Essa promessa não mudou. O mesmo Deus que chamou Moisés continua chamando homens e mulheres hoje. Pessoas simples, imperfeitas, mas dispostas a confiar, a obedecer e a caminhar em fé. E ele garante: eu estarei com você. Mas não se consome. E no meio daquele fogo, surge o que a Bíblia chama de o anjo do Senhor. Mas aqui está o grande mistério. Quando Moisés se aproxima, quem fala com ele não é um anjo qualquer, é o próprio Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 4, lemos que o Senhor o chama do meio da sarça. Isso revela algo profundo. O termo anjo do Senhor, nesse contexto, não se refere a um ser criado, mas ao próprio Deus, a própria manifestação do Senhor Jesus, antes de sua encarnação. Não é apenas um mensageiro comum, mas o mensageiro supremo, aquele que traz a palavra do Pai à humanidade, como já vimos em outros textos, como Gênesis capítulo 22, versículos 11 e 15 a 18 e Juízes capítulo 6, versículos 11 a 22. Em todas essas passagens, o anjo do Senhor não é só um porta-voz, ele fala como Deus, age como Deus e recebe adoração como Deus. E não para por aí. Deus, naquele momento, revela a Moisés o motivo de sua intervenção. O povo de Israel estava sendo brutalmente oprimido no Egito. Eles clamavam, sofriam, e Deus ouviu. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25, que o gemido do povo chegou até o trono de Deus. Isso nos mostra que o Senhor nunca é indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Ele vê, ele ouve, e ele age no tempo certo. Deus diz a Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e desci para livrá-lo. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Note isso, Deus desceu, assim como Jesus, muito tempo depois, desceria à terra para nos libertar do jugo do pecado. Essa intervenção divina em favor do povo escravizado no Egito é um prenúncio, uma poderosa ilustração do que Cristo faria por toda a humanidade: libertar, salvar, restaurar. A história da sarça ardente, portanto, não é apenas um relato do passado, mas uma revelação do caráter de Deus. Ele se importa, ele se aproxima, e ele nos chama para participar do seu plano. Mas mesmo diante de tudo isso, Moisés hesita. E aqui, meu amigo, minha amiga, entra uma das maiores lições espirituais desse episódio. Essa é a essência do chamado de Deus,
Ele não procura os autossuficientes. Ele não escolhe os que se acham prontos. Portanto, a história do anjo do Senhor, a sarça ardente e o chamado de Moisés são um convite para nós.